né? Então, João, o amado, né? Ele não passou a morte, né? Ele continuou vivo até hoje, né? Então... Oi? João tá vivo até hoje? João, João tá vivo? Não, sim. Pessoal, João tá vivo. Não, é sério. Sem brincadeira. A premissa da pergunta dele é absolutamente errada. Ele questiona como se os missionários tivessem a obrigação de ter colocado um GPS em João o Amado. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. O ateu militante Jason Ferrer resolveu confrontar os élderes na rua. E segundo ele, fez uma pergunta que nem os missionários de Igreja de Jesus Cristo teriam resposta. A gente vai ver realmente se isso aconteceu. Agora, para você que não está lembrado, o Jason é aquele ateu que acredita na teoria do Jesus holograma. Na cabeça dele, Jesus Cristo teria sido só uma miragem na história, como se fosse uma espécie de reflexo. Nem como pessoa física ele considera que existiu. E essa teoria é rejeitada, inclusive, pelos próprios ateus. Vários deles que são famosos aqui na internet botam isso daí de lado absolutamente. Então você pega lá, o Leandro Carnal, ele vira a cara quando o assunto é essa teoria do Jesus holograma. Tem lá o Dr. Pirula, sai correndo quando o papo é esse. O Luiz Felipe Pondé, outro ateu famoso aqui da internet, passa longe desse tipo de conversa. Ou seja, essa teoria que o Jason defende é como se fosse o terraplanismo do ateísmo, tá bom? Então, vamos ver o que ele falou aí com os missionários e eu vou reagir junto contigo aqui. Olha só, tô aqui com o amigo... Elder Morrison. Elder Morrison. Elder Morrison. Morrison. E aqui é Elder Moreno. Pronto, legal. Então, eles vão tentar nos explicar aqui Mateus, viu pessoal? Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28. A princípio, tu pode até se enganar vendo o seguinte: olha, ele está sendo simpático, gentil, sorridente com os missionários, só que nesse mesmo vídeo ele vai dizer isso daqui. Existe igreja que diz que João está vivo, de carne, osso, coração batendo, mas está escondido em algum lugar. Isso é o religioso. Isso é o trabalho do religioso, tentar dizer que esta Bíblia aqui não mente e para isso precisa se expor ao ridículo. E o que o meu trabalho aqui é te ajudar a se livrar dessas misérias mentais. Ou seja, na maior falsidade com os missionários, duas caras mesmo. Então tu vê o contraste dos missionários com toda a pureza de coração, com toda a boa vontade para ensinar ele, e o cara na maldade mesmo, é desse jeito que ele tá. Isso é muito importante destacar. Vamos em frente aqui. 28, certo? Isso, 27, 28 de Mateus 16. Sim. Aí diz que, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele fala, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no céu, no seu reino. Então, quer dizer, ele está deixando claro que algumas pessoas que estavam ali com ele não morreriam até que pudessem ver o Filho de Deus vindo no seu reino. Rapaz, quebra a cabeça. Em Mateus 16, 27 e 28, que é o que eles vão ler ali, está dizendo pra gente que alguns dos que estavam com Cristo ficariam vivos até os dias de hoje e até a segunda vinda de Cristo. E a gente encontra esse mesmo relato em Lucas 9, 27. E nós, santos dos últimos dias, cremos que este que ficaria vivo até os dias de hoje e até a segunda vinda se trata de João o Amado. E a gente encontra esse relato em Doutrina e Convênios 7, versículo 2, que são revelações para os nossos tempos. E a gente não ouviu mais sobre ele. Só que a gente acredita, que Deus ele chamava profetas nos tempos antigos, que ele chama agora. A gente sabe por meio de revelação moderna que João ele foi prometido que ele seria translado. Certo. Então, isso significa o quê? Significa que o corpo dele seria mudado, porque ele não ia morrer. Né? Ele ia ficar nos últimos dias até Jesus Cristo volta.
E nesse momento do vídeo, presta bastante atenção no seguinte. O Elder Morrison, que está ali junto com o seu companheiro, o Elder Moreno, ele conta para o Jason que João vai ficar vivo até a volta de Jesus Cristo. E ele já deu essa informação. Presta bastante atenção e guarda isso que eu estou te falando. Eu digo assim, um texto problemático. Por qual motivo, Morrison? É porque o texto diz assim, até que vejam vir. Se era para vir, é uma vinda. Isso quer dizer que é um retorno de alguém que foi. E Jesus Cristo estava com eles no Monte da Transfiguração, porque o capítulo 16 até o capítulo 17 passaram-se 6 dias. Então Jesus estava com eles. E sem contar que no Monte da Transfiguração não teve anjos. Né? Os dos que aqui estão não provarão, no plural, a morte, até que vejam vir. Então quer dizer, se é para vir o Filho de Deus, então quer dizer, ele não poderia vir se ele estava lá. E vê só, os missionários já falaram para ele o seguinte, olha, isso de que alguns vão ficar vivos se refere à segunda vinda. Aí ele responde, mas e o Monte da Transfiguração? Não se trata do Monte da Transfiguração. Ou seja, eles estão falando uma coisa e ele está respondendo outra. E por que está acontecendo isso? Porque na cabeça dele, ele não está preocupado em entender o que está sendo falado, mas sim em dar a próxima resposta. A mente dele está fechada, só focada em dar a próxima resposta. O que eu tenho que responder a seguir? Eu não vou poder dizer para você, olha, eu vou retornar, tá bom? Eu retorno para vocês. Mas não tem como eu retornar para vocês se eu estou aqui. Não é verdade? E como é que se explica isso aí, então? Se não tem anjos no Monte da Transfiguração, não tem recompensas no Monte da Transfigurações, então como é que a gente aplica esse texto à Transfiguração? Não, tá ótimo. Então, esse evento que ele está falando é sobre a segunda vinda dele, né? Isso, e aí ele falou que os discípulos, na segunda vinda, estariam vivos para ver. Agora, peraí, cabeção. Sim. Então, João, o amado, né? Ele não passou a morte, né? Ele continuou vivo até hoje, né? Então... Oi? João tá vivo até hoje? João tá vivo? Não, sim. Pessoal, João tá vivo. Não, é sério. Isso é brincadeira. Aí ele tira o sarro, fazendo seu deboche, dando um sorrisinho e dizendo, João tá vivo, João tá vivo. E curioso, tu acha esse motivo de dar risada. Nós cremos que João, o amado, tá vivo até os dias de hoje. Mas tu não acha engraçado você acreditar na teoria do Jesus holograma, o terraplanismo do ateísmo, que até os ateus viram a cara para esse tipo de teoria? Isso também é motivo de dar risada, cara, esse teu tipo de crença aí. Mas ele falou que alguns, não um. E mesmo assim, se apenas um João tá onde vivo? Então, a gente não sabe exatamente onde ele está. Isso é uma coisa que a gente sabe por revelação. Isso é uma coisa que a gente sabe por revelação que ele está vivo. Só tem algumas questões e tudo mais. A premissa da pergunta dele é absolutamente errada. Ele questiona como se os missionários tivessem a obrigação de ter colocado um GPS em João Amado. Ou seja, não saber a localização exata de João não torna a crença de que ele está vivo até os dias de hoje inválida. Pois muito bem, já verificou o botão de gostei? Se não, por que tu não apertou ainda? Toca no inscrever-se, pressiona o sininho das notificações e coloca em todas, para você sempre ser avisado assim que sair vídeo aqui do canal, tá bom? Faz tudo isso que é muito importante. Toda a área do conhecimento, a filosofia, a religião, a psicologia, a ciência em geral, lida com aquilo que é conhecido e com aquilo que é desconhecido. Segundo conta a história, o filósofo Tales de Mileto certo dia estava caminhando e de repente ele fica maravilhado com os céus. Ele não consegue compreender como é que se formou toda aquela complexidade. Ele fica maravilhado com aquilo. E ele entra em um estado que a gente chama na filosofia de espanto filosófico. Ele fica paralisado com aquilo. E de repente, enquanto ele caminhava espantado daquele jeito, ele cai em um buraco. E uma jovem trácia que vê toda aquela situação e passa por ele diz o seguinte: olha, ó abestado, tá vendo? Tu ficou tão espantado olhando para cima que esqueceu de olhar para frente. Ou seja,
ele tinha o que era conhecido, que era o chão, que eram as coisas que ele compreendia já, mas ele estava lidando com o desconhecido. E é do mesmo jeito na ciência, na filosofia e na religião. Sempre vai ter aquilo que é conhecido e o que é desconhecido. Me diga uma área que não é desse jeito. Me diga uma área que você já tem o conhecimento absoluto e perfeito. Só Deus o tem. Somente Deus, o nosso Pai Celestial, tem o conhecimento absoluto e perfeito sobre todas as coisas. Ele é a única possibilidade dentro de um campo de possibilidades onde você encontra o conhecimento perfeito de todas as coisas. Então tu está exigindo dos missionários uma pergunta que deve ser feita para Deus. Em outras palavras, será que você está crendo em Deus, Jesus? O que está acontecendo? Você está fazendo perguntas que só Deus pode responder? Mas ele está vivo 2000 anos, com o coração batendo. Sim. Então, o corpo dele passa... Fisicamente, Morrison. Repara só numa coisa, quando ele fica questionando repetidamente, João está vivo? João está vivo? Ou ele diz, mas está no plural, não pode se referir a João amado? Ele está usando uma espécie de artimanha ali para parecer que ele está só questionando e os missionários estão recuando. O Arthur Schopenhauer, que é um autor muito lido inclusive por ateus, ele escreveu esse livro aqui, Como Vencer Qualquer Debate Sem Precisar Ter Razão. E nesse livro ele critica todo esse tipo de subterfúgio, esse tipo de maracutaia argumentativa, ou seja, de uma falsidade em não buscar a verdade, mas sim estar preocupado em ganhar a plateia, em ter mais views, em ter mais likes e deixar a busca pela verdade, a busca sincera pela verdade em um determinado tema em segundo plano, certo? O Schopenhauer ele vai criticar isso daí. Se você assiste a uma coletiva de futebol, sabe muito bem que várias perguntas são feitas para destruir a vida do jogador de futebol, né? Os repórteres estão lá para detonar a vida dos jogadores. Estão preocupados em saber a verdade e compreender a situação. De verdade, Morrison. Sim, sim. Você acredita nisso? É porque eu nunca ouvi essa informação na minha vida. Agora, o que me deixou espantado foi o Jesus dizer, eu nunca ouvi essa informação, tratando como se fosse algo absolutamente esquisito, né? Você afirmar que João está vivo até os dias de hoje. Só que, se tu lesse a Bíblia, que tu fala que tem autoridade nela mesmo sendo um ateu, se tu lesse lá em João 21, 22, tu iria encontrar Jesus Cristo dizendo a Pedro o seguinte, que te importa se eu quero que ele fique vivo até a minha segunda vinda, certo? Então, o próprio texto ali, ele demonstra isso. Jason, se tu quer fazer o teu conteúdo, você quer falar com religiosos e tudo bem, eu não vejo problema nenhum nisso. No mundo que eu vejo sendo minimamente bom, as pessoas têm o direito de falar, o ateu tem que ter o direito de falar, o cristão tem que ter o direito de falar, todo mundo tem que ter o direito de pelo menos emitir algo. Agora, quando tu age desse tipo aí de falsidade, chega na frente dos missionários, todo simpático, todo sorridente, aí vai por trás em outro pedaço do teu vídeo e fala que a religião é germe, que eles estão passando por ridículo, né? Estão fazendo papel de ridículo. Isso é feio, cara. Não faça esse tipo de coisa, certo? E eu vou te dizer algo que tu vai achar num primeiro instante que é brincadeira e quem está me assistindo também, mas eu estou falando muito sério. Se você não aceita ser um corno, ter dois pontiagudos na tua cabeça, meus parabéns, você está vivendo a moral cristã. Porque todo o princípio de fidelidade, ele vem da fé cristã. Não é o Estado que criou o princípio de fidelidade, não é a ciência que criou o casamento, ele vem da religião. Tanto que quando a gente vai olhar em outras áreas do conhecimento, eles entendem que os ancestrais, eles se relacionavam entre si, tinham vários parceiros ali, né? Não existia a questão da monogamia e tal. É o que alguns vão defender, principalmente aqueles que defendem a teoria da evolução. Absolutamente diferente de uma relação monogâmica.
da família, como ela é, certo? Então, se tu não aceita 2 pontiagudos na tua cabeça, meus parabéns. Você está vivendo a moral cristã. Ou seja, não cuspa no chão que você pisa. O Ocidente tem como base a fé cristã. É o teu chão. Você não precisa estar tentando destruir, pegar uma marreta e estar tentando destruir o chão que tu pisa. Você não precisa estar cuspindo no chão que você passa todos os dias. Toda a noção de bem e mal vem da fé cristã aqui no Ocidente. Tudo que tu acha que é certo, não matar, não roubar, não mentir, não ser falso com os outros, certo? Vem da fé cristã. E isso é uma verdade absoluta. E isso se impõe sobre nós, certo? Essa é a verdade, essa é a própria realidade. Aquilo que é bom vem de Cristo. E aquilo que é ruim não vem dele. Não tem como escapar disso. Não adianta tu encontrar em Sam Harris, Stephen Hawking e vários outros, certo? Tu não vai conseguir escapar disso. E muitos ateus já perceberam esse tipo de coisa, certo? Você não precisa ficar vendo a religião como inimigo. Eu acho sim que aquilo que é ruim tem que ser criticado, tem que ser combatido, como muitos fazem. Agora, tu querer destruir o chão, tu só vai cavar um buraco para ti. E com aqueles que te seguem, certo? Tu vai chegar num grau de relativismo que vai te consumir. E tu não vai saber mais aonde ir, tu vai ficar sem direção. Tá bom? É isso que eu tinha para te falar, tá? Você que está me acompanhando, verifica o botão de gostei, toca aí no inscrever-se, pressiona o sininho das notificações e coloca em todas. E o que eu te digo é o meu muito obrigado por me acompanhar até essa parte aqui do vídeo, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar, essa é a análise. O meu muito obrigado aos missionários, certo? Elder Morrison, Elder Moreno, que estão compartilhando o evangelho. Não é fácil, gente, não é fácil. A vida de missionário é trabalhosa, é uma vida humilde, certo? É uma vida de caminhada todos os dias. E eles estão ali, daquele jeito que você viu no vídeo, sorridentes, alegres, com um coração puro e cheio de vontade e amor de falar de Jesus Cristo para as pessoas. Então, aqui, todo o meu cumprimento, toda a minha saudação aos missionários de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todos os elders, todas as sisters que são a nossa linha de frente aí, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E se você fez tudo o que eu te falei para fazer, dessa vez, você não falhou com essa sociedade. Muito obrigado e até mais.